Então, eu tive uma das experiências que foi realmente muito forte, que realmente eu estava sentindo que eu precisava também dessa experiência, foi na consagração da ayahuasca. E aí foi quando realmente abre mais ainda a tua percepção extrasensorial, e você vê, gente, as cenas que a gente tem acesso, realmente, você vê a galera ali escondida atrás do muro, esperando você chegar para te atacar. Eles acham que eles estão encarnados, é assim mesmo, como se fosse uma galera contratada mesmo, com arma e tudo mais, e eles vêm para cima como se estivessem mesmo encarnados. Eles não Aham. têm muito essa consciência de discernir quem está encarnado ou não, né? É uma faixa vibratória muito próxima da nossa, né? Muito densa. É a quarta dimensão onde trafegam, né, os espíritos mais próximos de nós. É. Então, o que acontece, né? Nessa experiência, eu tive acesso, assim, a mentoria me levou, por exemplo, a ver uma faixa umbralina onde eu sobrevoei para um lugar muito denso, onde parecia que eu estava em cima de um campo de futebol e todo mundo com a mão para cima. Ou seja, eles estavam querendo ser salvos. Alguém está passando ali, pode tirar a gente daqui. Então, assim, existem faixas da realidade que realmente você fala, cara, se eu não tivesse dentro dessa experiência, realmente eu não acreditaria que é dessa forma, né? A gente vê uns filmes aqui, outros ali, e é difícil a gente realmente sair, quebrar os paradigmas, né? Essa densidade realmente existe e quem ficar vibrando nisso, né? É só não viver no amor. Se não vibrar o amor, você realmente vai estar à mercê de qualquer tipo de quadro de obsessão, de negatividade que existe, né? Então, um exemplo. Esses filmes que a gente assistia, vamos pegar um exemplo aqui, Hellraiser. Lembrei aqui agora. Poltergeist, Hellraiser. Mas o Hellraiser realmente é de quebrar o cenário. Aquilo Nunca ali assisti era... um filme dele. Hã? Nunca assisti nenhum filme dele. Porque tem vários, Cara, né? acho que foi mais, duas ou três, né? Hellraiser, se não me engano. Mas eu acho que eu assisti quase todos, porque eu era criança na época, então a gente criança quer assistir de tudo essas coisas diferentes, né? É. Só que você ter ideia, aonde foi feito esse filme, nunca mais foi feito nada. Nunca mais conseguiram gravar por um prédio ali, por uma empresa, e as pessoas praticamente foram falecendo. Que nem a menina do Poltergeist, É. acho que ela se suicidou, se não me engano. Aquela menininha que era levada, tal, pela TV, papapá. Aham. Então, o que acontece? Esse quadro que inclusive é importante falar para todos, né? Quando assistem esses filmes hoje em dia também, que tem muitos desses filmes parecidos, só que de outra forma, né? Ali está embutido muita informação, né? E você, dentro da realidade, né? Que você está entrando ali, você está interagindo com aquilo. Então, ali podem se formar também quadros de obsessão, porque você está vivendo aquele cenário. Você acha que é só um filme, mas Tem muito daquele negócio que o artista fala assim: eu entro no personagem para poder interpretar. E nessa aí corre um grande risco, né? aquele cara do Batman, ele foi embora, né? Foi. O O ator Coringa. aí, o Coringa, isso. Aqui, ele chega num ponto que aquilo ali é a realidade. Porque como é que você vai discernir o que é ou não é realidade? Quando você está mexendo com o teu emocional, com o teu Aham. mental. Sim. Então, o que acontece? Aí vem a galera aqui que eu atendo, poxa, tem até pacto, contratos que são feitos nesse momento. Tecnicamente falando, né, entrando na parte técnica, o que acontece? Como eu trabalhei também com Theta Healing, dá para a gente trazer essa consciência, né? Quando você tá, que nem as criançadas, tá jogando videogame ou tá assistindo filme, a nossa frequência cerebral vai para teta. Você fica ali.
Você está dentro daquilo, mas a sua frequência cerebral, você está em estado teta. É tudo que a gente faz na técnica, como está fazendo manifestação, cocriação. A frequência cerebral teta. Ou seja, está todo mundo cocriando o tudo que está vendo ali. E do nada vem mensagens subliminares nos filmes, e ali você está formando uma consciência, contratos, pactos, mas é tudo a nível inconsciente. Muita gente fez contrato quando criança e nem sabe, a criancinha está assistindo desenho, vê os Smurf, falou um negócio ali de repente, mas nem era o Smurf, saiu da tela, conversou com ela e foi embora. A pessoa só vai ver isso dentro de um cenário de regressão. Puta, mas aquilo ali era um contrato? Sim, era um contrato. Você combinou com aquele ser que você vai fazer aquilo, acabou. Você nem sabe, você nem se deu conta, aquilo ali para você era um personagemzinho que foi embora, bonitinho, tchau. E aí tá atrapalhando a tua vida. Ele fica ali como se fosse um cobrador, querendo que você faça aquilo que foi combinado. Então, a gente tem todo esse cenário que é muito delicado hoje, que as pessoas possam despertar para essa realidade, para que possam estar um pouco mais imunes de toda essa guerra que a gente fala aí, né? Não só biológica, mas também de informação, né? Então, é muita informação mesmo, né? Então, eu tenho 2 cenários nos meus atendimentos. Eu trabalho com as pessoas tanto na parte espiritual, pelo lado magístico, que eu, né, despertei novamente nessa encarnação, mas pelo lado da luz, porque lá atrás, a maior parte das pessoas estavam pelo lado das trevas, porque é o que tinha, né? Quantos de nós éramos aqueles negros, os pretos da época, que foram escravizados, e achava que só pela magia negra que conseguia realmente sair de um cenário de escravidão. Então, muitos de nós, em vidas passadas, a gente acabou achando que era necessário fazer uma magia negra para poder sair de uma situação negativa, mas aquilo ali, o que não se sabia é que aquilo perdura no espaço-tempo, até você chegar um dia que você quebra aquilo. Então, eu acabei continuando com perdurando, né, os trabalhos magísticos, para que a gente possa, a partir da magia branca, quebrar a magia negra. Porque quando a gente começa na parte das terapias, lidar com o ser humano, a gente vê que não adianta só você achar que você é uma terapia reiki que está pronto para fazer tudo. Não é assim. Para você pôr a mão numa pessoa e se contaminar energeticamente, um abraço. Então, ninguém tem essa formação, informação desde cedo, né? Então, hoje, graças a Deus, com a tecnologia, YouTube, informação que está chegando para as pessoas, todos precisam saber que precisa estar munidos de informações e técnicas para lidar com isso. Porque existe, por exemplo, até mesmo os médicos que atendem as pessoas em consultório de terapia tradicional. Quando você está conversando com uma pessoa, você está entrando na história dela para você tentar dar uma saída para a situação dela, né? Só que até aí, já aconteceu um negócio chamado entrelaçamento quântico. A pessoa, quando ela está conversando com você, ela está dando a informação dela, na vida dela, para você. E você entra na situação dela, então os 2 campos se misturam. Então, tudo tem espiritualidade. Até quem está trabalhando no meio físico ali, o médico, o doutor, está recebendo uma enxurrada de quadro de obsessão espiritual e nem sabe. Então, quando a gente já recebe a pessoa para trabalhar com ela, antes de você pôr a mão, de dar um passe, você já está vivendo aquela realidade que ela traz para o nosso cenário de atendimento. Então, é aí que a gente tem que... os terapeutas precisam olhar de uma forma mais ampla para entender que começa da porta de entrada. Quando a pessoa te liga, eu vou agendar a sessão, quando? Tal dia, tal hora, beleza. Os obsessores já estão do teu lado começando a te encher o saco. Sim. Se você for atender ela, eu vou te dar um pau que você nunca vai esquecer. A galera age assim, só que nem sempre a gente vai disputar, né, com a clara audiência
esse tipo de informação, claro, a gente vai sentir os incômodos, né? Sim. Aí daqui a pouco, aquele dia, tal hora, tô sem internet, tô sem luz na minha casa, dá um problema familiar que eu tenho que sair, tenho que desmarcar a sessão. Por quê? Aquele momento já tudo é startado. Já tem todo um cenário criado pelo lado espiritual. Eu sei muito bem o que é isso. Você viveu a parte, né, da espiritualidade aí na Kardec, né? Você já sabe bem. E aqui no canal também, né? A gente teve aí um trabalho de desobsessão também. A gente montou um grupo aqui, a gente fazia. Nessa época que o vírus chinês apareceu, fechou tudo, a gente tinha que trabalhar. Ué. Olha que interessante. No meu canal, os vídeos mais antigos lá estão lá. Quem quiser, dá uma olhada lá. Mas é verdade, rapaz, que os espíritos que estão lá, eles vêm automaticamente, rapidamente, assim, já começa a buzinar, importunar. Sempre acontece alguma coisa para que você não faça, né? E é por isso que a gente precisa estar sempre em alta elevação, aí o pensamento sempre elevado, vibração para cima, para que mesmo que a gente sofra ataque, a gente não sofra tanto, né? Na 4D, na quarta dimensão, não tem espaço-tempo. Então, assim, eles estão acessando tudo na hora, a informação, às vezes até antes. Né? Quando você pensou, aquela informação já trafega pelo espiritual. Então, por isso que aqui é muito delicado a gente falar que a gente tem livre-arbítrio, porque a gente é muito influenciado pelo espiritual. Né? Quando a gente vai ver, a situação já foi criada e a gente nem sabe. A gente só vai ver quando acontece no físico. Então, quando o nosso amado Sananda, Jesus, falava para a gente, orai, vigiai, e outras coisas mais, né? Por quê? Porque é a todo momento, a cada milissegundo, as formas de pensamento vêm. Então, a maioria que não está desperto recebe a forma de pensamento. E aí ela se transforma no pensamento. E aí, quando você vai ver, a pessoa já está numa pancadaria lá, tudo no mental, né? Discutindo com o pai, mãe, com o filho, mulher, com o esposo, com a esposa. Aconteceu o maior B.O. A pessoa criando as piores coisas, né? Por quê? Porque ela deu vazão naquela informação que ela recebeu, né? O obsessor está dando risada lá a quilômetros de distância. Conseguir. Tira a atenção da pessoa, sai vazado, ou muitas vezes através de um chip, de um implante. E a pessoa está dando vazão a um negócio que nem existe. Então, tá cheio de gente em hospital, em manicômio, que não são loucos. São pessoas que estão ali, recebendo obsessão espiritual constante. Então, isso eu estou falando para a gente ver que o despertar ele é muito maior do que a gente acha. Começa já desde a forma pensamento. Então, as técnicas, desde a parte espiritual até a que a gente atende aqui na maca, trabalhando com as curas, é justamente para tirar todo esse lixo energético espiritual que a gente recebeu, né? Quem já tem mais de 30 anos, 40 anos, já sabe muito bem o que é uma palavra chamada somatização. Então, quando se somatiza, isso começa a refletir físico, né? A pessoa tem seus gatilhos, começa a ter sudorese, começa a ter ansiedade, começa a ter pânico. E aí, se ela começa o tratamento médico e fica só pelo viés médico, um abraço, porque aquilo ali pode, inclusive, abrir mais a porta dela para as obsessões. Por isso que o cenário melhor, ideal, hoje em dia, é a gente trabalhar com os dois em paralelo. Para que a pessoa, inclusive, possa sair o quanto antes de um quadro de dependência química, né? De remédios, né? Que também um dia vai ficar aí intoxicando ela, só forçando o rim, fígado, por aí vai. Então, hoje em dia, a gente tem esse cenário das terapias energéticas para beneficiar a gente. Para você ter ideia, as ferramentas que a gente recebeu, dentro, inclusive, da cura quântica estelar, a gente consegue fazer um download, baixar um órgão
todos nós temos, dentro de um dos nossos corpos, que a gente chama de corpo Hanesh, ali nesse corpo, ele tem todas as informações genéticas do nosso corpo físico. É como se fosse uma cópia. Então, nesse corpo, a gente consegue plasmar, trazer aquela informação e trazer para o corpo físico. Olha só a tecnologia que a gente tem para a gente usar aqui nas terapias. Interessante. A gente consegue fazer uma regeneração de órgãos. Ah, vai acontecer numa sessão só? Não, não vou ficar aqui vendendo mágica. Mas em algumas sessões, dependendo do quadro também da pessoa, quanto tempo que ela já tem um quadro ali, né, deficitário naquele órgão, mas em algumas sessões a gente consegue trazer ela para um sistema de imunidade maior e aí facilita com aquele gradiente energético trazer uma regeneração para aquele órgão. É como se ela estivesse recebendo um novo órgão, um transplante, mas é dela para ela mesma. Então, assim, gente, isso existe, isso já tem nas terapias, eu mesmo eu fui o primeiro a aplicar em mim mesmo. Quando eu faço em meu pulmão, no meu coração, pô, parece que eu vou sair fazer uma ação silvestre, uma maratona, porque a gente sente que está ali novo. Olha, e vai limpando o cardíaco, vai limpando nossos registros, que traz ali, forma sofrimento de gerações e gerações, então vamos limpando o cardíaco, e vai limpando tudo aquilo que já não serve mais para a gente. E é muita informação, Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, né? Dentro dessa sua última colocação aí, que como é que é o nome que você falou dessa técnica aí que busca lá o órgão? A gente faz como se fosse uma clonagem energética. Um download, né? Isso, um download. Tá. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na família da minha esposa, a irmã dela, que tem muita dor. Ela teve, assim, dores, assim, não sei se é fibromialgia, eu não lembro o que é. A minha esposa, ela vai vir falar aqui daqui a pouco o que a irmã dela tem. Então, assim, eu comentei com ela esse final de semana que eu ia ver com alguns terapeutas que eu sempre passo por aqui para ver uma situação para que ela deixe de sentir dor e tenha qualidade de vida. Mas a pergunta que eu quero fazer realmente é a seguinte: independente da pessoa acreditar ou não, funciona? Por exemplo, eu não acredito em nada disso que você está falando, bobeira. Um exemplo. Mas mesmo assim, eu vou lá e falo para ela, então tá bom, mesmo que você não acredite, eu vou fazer para você. Aí, pá, faz. Funciona? Pode ser que não funcione o tão esperado, mas em algum grau funciona sim, porque são vários cenários, mas vamos lá. Quando a gente trabalha na base da energia do amor, que é a energia que sustenta todo o universo, sustenta tudo. Então, o amor incondicional, o que ele faz? Ele é a chave que a gente tem para poder entrar naquele Deva daquele órgão deficitário. O Deva, ele só vai abrir quando ele tiver essa chave. Então, pela energia do amor, que a gente trabalha com as egrégoras da Santa Esmeralda, que tem Bezerra de Menezes, que trabalha junto ali nessa egrégora, o que acontece? A gente está recebendo uma equipe que vai trabalhar a partir dessa energia do amor. Uhum. Aí, o teu campo, os teus órgãos internos, digamos que os devas, opa, tá nessa energia do amor, então eu vou, pode passar. Então, eles vão dando passagem, porque eles estão recebendo uma energia pura, genuína. Agora, é claro, se a pessoa, de repente, ela vem aqui, só vou testar, deixa eu ver se o negócio funciona mesmo. Então, ela não está vindo muito bem pela lei da verdade, né? Ela só quer testar. Então, dependendo do caso, vai ficar mais difícil para abrir aquele sistema que a pessoa já está muito na resistência. E como nesse caso a luz respeita o livre-arbítrio, a luz também, então, opa. Então, se você não está tão interessado na tua cura, a hora que você estiver na disposição e vir no espírito de verdade, a gente vai trabalhar com mais intensidade, né? Então, assim, vai funcionar? De alguma coisa acontece. No mínimo, uma desobsessão,
uma limpeza energética, porque a gente passa a mão pelo duplo da pessoa, vai sair muita larva, muita miasma, vai sair uma tranqueirada. Agora, o grau de intensidade que a energia vai entrar pode interferir quando a pessoa está na intenção pura mesmo de receber. Mas que ela recebe um cognitivo, um gradiente X, por cada sessão ela recebe. Uhum. Não, eu estou perguntando porque tem muita gente ainda pegada à religião. E aí, quando você vem com técnicas alternativas, assim, não, mas... Que nem eu falei lá, a gente estava no aniversário e eu comentei, falei, olha, infelizmente tem gente que ainda se apega a doutor, a médico e a remédio. Acho que é só aquilo ali que funciona, né? E não acredita nas alternativas, né? Além daquilo, né? Então, assim, a pergunta é essa, né? Se quando a pessoa ela acredita, tem fé, eu tenho certeza que funciona, pelo menos 90% da coisa funciona. Agora, quando ela fica assim, sabe? Sei. É aquela história. A gente vai pelo amor ou na dor, né? Então, quando a pessoa vê que o bicho está pegando, eu quero, pelo amor de Deus, me salva. Então, a pessoa ela acaba se abrindo para qualquer coisa, vai parar no terreiro de Umbanda facinho. Então, assim, se a pessoa, dependendo de quanto ela já sofreu, que ela já viu que está precisando de abrir a mente dela, aí ela começa a abrir mesmo. Então, infelizmente, muita gente ainda testa, fica naquela preocupação. Por exemplo, eu recebi clientes aqui da evangélica que eu escutei a seguinte coisa: mas eu não quero ofender a Cristo. Ele está aqui, cara, você só não está vendo. Olha o tamanho do input de crença que fazem, que faz um dogma, que faz uma doutrina. Então. Escraviza. Uma Sim. pessoa dessa não vai ter facilidade de despertar e sair daqui. Não tem como. Como é que chama aquele negócio que os caras usam no cavalo, assim? As rédeas, né? Acho que eu não sei o nome daquele trem lá. Mas aí impede que as pessoas tenham ampla visão. Esse nome. É isso.